E pronto, vamos para a convidada. Vamos já apresentar a nossa Eu convidada. acho que é mulher. Vamos A já. melhor. É mulher. Eu também acho que é mulher. É, Se hoje eu temos tivesse duas que apostar tudo, apostava é uma mulher que temos aqui sentada. E ganhava. E ganhava. Exato. Até apostava a minha vida quase hoje por isso. Quase que eu mesmo assim ainda sou desconfiada, nunca se sabe o que é que podia acontecer. É E punham mulher. aqui um boneco e saía, não sei, pronto. Vamos conhecer a nossa convidada. Que é a Andreia. Olá, Andreia. Não está assustada agora com as nossas conversas, não é? Eu fico sempre a pensar, tenho que me portar tão bem ao princípio, mas não consigo. E agora aquela conversa do afundar no sofá. Foi isso que pensou, não foi, André? Quando viu o nosso cadeirão. Não se pode dizer nada Vou-me aqui. afundar naquele sofá. Mas não, é tão confortável o nosso sofá. É, muito É confortável. muito simpático. E então, a Andreia também tem um nome, como é que é o seu último nome? Cécio. Cécio. Muito bem. Então, a Andreia vem-nos falar de muitas coisas, na realidade, não é? Mas quem quiser já começar a ir ver, a Andreia tem um blog. Tenho um blog, sim. Verdade. Como é que se chama o seu blog? Uma família raríssima. Uma família raríssima. .com. Sim. Portanto, quem quiser já ir espreitar, porque nós temos sempre pessoas que vão ouvindo a nossa conversa e vão já começando a espreitar, podem já espreitar o blog, não é? Sim. Enquanto nós conhecemos aqui um bocadinho a Andreia. Sim. A Andreia é de onde? Eu sou da Almada, venho da margem sul, do lado certo. Adorei. Do lado... Porquê? Ninguém disse que havia um lado errado, ou disse? Não, mas nós na margem sul defendemos sempre a margem sul. Por isso Exatamente. temos sempre de dizer esta piada. Houve alguém que disse que aquilo era tipo o deserto, não é? Mas essa Exatamente. pessoa não Então, estava mas- nos seus melhores dias, com certeza, não é? Muito Não. bem. Então, mas nasceu lá... Eu nasci cresceu- em Lisboa, Sim. mas cresci lá desde sempre. E pronto, trabalho lá também. Como é que foi a sua infância? Foi muito bem, foi muito feliz. Fui daquelas meninas que cresceu com tudo o que era necessário, não é? Com uma família fantástica, com tudo o que tinha para crescer feliz. Brincou muito? Muito. O que é Sim, que na eram, rua, assim, as brinquei suas muito na rua. Na rua? Na rua. O que é que eram as suas brincadeiras, assim, preferidas? Bem, preferia brincar com as bonecas, não é? Que Era? não tinha muitas. Não Tive a tem graça de cara ter de muitas. Foi gostar. em Futebol. casa. Não, Também é não, isso. não, não Mas sou nada olha, Era mesmo uma menina. Uma mas eu já vi menina, que uma às vezes menina. há pessoas que nos enganam, portanto, lá está, eu já não aposto nada. Há pessoas que nos enganam, que têm um Não ar tive aqui. dúvidas. Não, Não, tive. não, não. Menina. Brincar ao dúvidas. faz de conta, brincar com as bonecas, gostava imenso. E depois também gostava muito de brincar na rua porque tinha ali os meus primos muito perto e pronto, e brincávamos livremente na rua. Não tem irmãos? Tenho um irmão mais velho, sim. Portanto, era ali um... Mas ele já é muito mais velho que Portanto, eu, ele já não estava fazia noutra parte. onda. Ah, ok. Sim, Estava já tinha sempre outras noutra. brincadeiras. Ok. Então, os seus primos foram assim, tipo, os irmãos próximos, Foram, não é? sim, éramos muito próximos. Foi muito engraçado. E o que é que queria ser quando era pequena? Ai, queria ser tanta coisa, queria ser professora, queria ser médica, queria ser tudo e mais alguma coisa e não queria ser nada. Eu quis ser tudo e mais alguma coisa. E à medida que foi crescendo, como é que isto foi refinando? Eu nunca tive um ideal daquilo que... Nunca consegui um ideal daquilo que queria ser exatamente. Tanto que quando terminei o secundário tive imensa dificuldade em escolher que profissão... Nem no nono? Não. Quando escolheu no nono Não, décimo, isso foi escolhi para ali onde? as humanidades, não é? As línguas, porque não tinha jeito nenhum para a matemática nem para as É ciências. sempre a não tinha decisão jeito. Eu acho que as pessoas que gostam de matemática é que ficam indecisas, porque os outros todos desde que não tenha matemática, vou para ali. Mas Pronto. foi essa a política. Mas os outros gostam de matemática é que ficam, e agora? Eu gosto de matemática, eu posso ir para onde? Não é? Não sei. Mas depois tive ali imensa dificuldade em escolher que curso haveria. Ainda não tinha nada definido. Não, tive E não imensa teve daquelas dificuldade. visitas, há pessoas Aos que têm. psicotécnicos e coisas do Sim, que género. iam visitar faculdades ou iam lá fazer Mas comigo não resultou apresentações, nada. E nada. depois foi através de uns conselhos de uns conhecidos. Fui para a assessoria de direção no ISLA, antigo ISLA, que agora já tem outro Um curso nome. superior de Assessoria de direção, sim. Tem a ver com secretariado. Porque tinha saídas profissionais e foi um curso muito interessante. Por acaso eu gostei muito. É engraçado, não fazia ideia que havia um curso superior de assessoria de direção. Sim, Muito sim. interessante. O curso é muito interessante porque é muito abrangente, não é? Ele toca em muitas Teve que áreas. aprender a fazer tudo, não é? Muitas coisas, sim. Tivemos cadeiras de tudo e mais alguma coisa, foi muito Saídas interessante. profissionais. Já agora que estamos a falar sobre esse curso, e acho eu, não sei, mas que é um curso, não sei, não é assim tão falado. Não.
o que é que fala e que saídas é que tem? Só assim um resumo muito rápido. Bom, basicamente a assessoria de direção serve para nós assessorarmos os altos cargos das empresas, não é? Qualquer empresa precisa de uma secretária e depois, se calhar mais no topo da carreira, não é? De uma assessora. E basicamente é isso. Nós somos preparadas para trabalhar, a assessorar, seja que empresa for. Portanto, pode ser uma empresa de, sei lá, comunicação, de um ateliê de arquitetura, tudo a gestão. E por isso aprendeu um bocadinho de muitas tudo, disciplinas, exatamente. Nós tivemos que tocar em muitas vertentes para ter direitos e tudo. É muito, muito engraçado. O curso é muito engraçado. Só que, como em todos os cursos, eu acho, a teoria é muito diferente da prática. E depois, quando eu cheguei à prática, aí tive um bocadinho de dificuldade. E pronto, nunca fui percebendo ao longo do tempo em que trabalhei nessa área que não era bem isto que eu queria fazer para a minha vida. Pronto, mas continuei. Fez o curso, gostou? Gostei imenso do curso. Tem ar de ter sido sempre uma boa aluna, não é? Ou não? Sim, mas podia ter sido melhor se me tivesse esforçado. Isso eu acho. Eu acho que até os que têm 20 acham sempre que podiam ainda ser melhor porque tiveram 20, mas fizeram 20 com uma letra feia e podiam ser 20 com uma letra bonita. Há pessoas assim, não é? Nunca chega, não é? Foi 20, mas... Mas não fui eu. Eu também não. E depois trabalhei em algumas empresas como secretária. Portanto, conseguiu trabalhar na área. Consegui. Pelo menos isso já é uma grande mas é um curso que tem mais-valia. muita saída profissional, efetivamente. É bom nesse sentido. Sim. Consegui trabalhar na área, mas eu sabia que não era aquilo que queria fazer sempre. E depois surgiu esta oportunidade de ser convidada para trabalhar numa IPSS, não é? Que na altura tinha só uma creche, uma resposta social de creche. Comecei a coordenar o equipamento. Pode fazer publicidade, só se eles não quiserem. Não tenho problema. Se quiser, pode fazer publicidade. Não, trabalho. Está aqui hoje. No Centro Paroquial de Corroios, Sim. também na Margem Sul, não é? Sim. E Na pronto. margem certa, já Na sabe. margem certa. Certa para si, errada para outro. Pronto. Pronto, e depois comecei a coordenar o equipamento, era só... E como é que, desculpe só aqui interromper, mas como é que foi este desafio? Que eu não sei, as suas funções são coordenar tudo aquilo, mas mesmo assim é uma coisa com crianças, Sim. É muito diferente daquilo que estudou ou não? É muito diferente, é muito diferente. Mas é uma área muito cativante, porque o trabalho é diferente todos os dias. Para já, todos os anos, nós temos que elaborar um plano anual de atividades e todos os anos nós fazemos coisas diferentes. E depois o dia-a-dia também é diferente, porque nós trabalhamos, eu pessoalmente trabalho com pessoas, sempre, não é? E as pessoas, todos os dias, é diferente. Portanto, eu tenho a mesma sempre... pessoa todos os dias é diferente, a mesma pessoa todos os anos muda, não é? Sim. A mesma pessoa, E então temos sempre situações diferentes. É Todos os dias há problemas diferentes, há situações diferentes, há coisas para resolver, há coisas para tratar e depois, como as atividades mudam todos os anos, portanto, o desafio é constante, não é? O desafio é sempre diferente. Eu sei que nunca vou fazer a mesma coisa Mas todos não os teve dias. medo de fazer aqui um salto para Tive uma coisa imenso que era medo, muito sim, desconhecida? muito receio, muito receio. E o que é que a fez? O que é que a empurrou? Porque eu queria muito sair da área onde estava, queria muito mudar. Deixou pelo menos, Sim. pior não vou ficar, não é? Não. Foi um desafio muito, muito, muito grande. E agarrei com todas as capacidades que tinha e tem corrido muito bem. E já está lá há quanto tempo? Eu comecei, fez agora um ano em setembro. Correu muito bem e agora em setembro abrimos uma nova resposta social de creche e pronto, e agora está a ser melhor ainda, não é? E o que é que tem sido assim a experiência, porque não trabalha diretamente com os miúdos, não é? Apesar de coordenar as creches, não é? Sim. Pronto. E o que é que tem sido esta experiência, este feedback deste trabalho para si, para a sua vida pessoal? Porque eu acho que as crianças têm isto, mesmo longe ou perto, elas trazem coisas até à nossa vida, não é? Uma das coisas que eu faço muito no meu dia-a-dia é, eu tento ir às salas todos os dias, porque eu gosto de estar perto das pessoas. É mesmo muito presente. Eu tento ser, sim. Vou sempre dizer bom dia às pessoas, ou boa tarde, e tento sempre ir às salas
para saber se é preciso alguma coisa, Assim se está ficam a tudo gostar bem. muito de si. Algumas, outras não. Sim. Olha a controladora. Pois, sim. Mas quem não acha que está a fazer nada de errado, digo eu, tem aquela consciência, olha, está aqui para nos dizer olá. Pois, não é? às vezes sim. Outras vezes não. Pronto, às vezes pode ser desconfiado e pensar. Pensamento positivo. Exatamente, aprendemos ontem. Duas maneiras. Qual é a diferença crucial de psicologia tradicional e psicologia positiva? É a maneira como se olha para os problemas. É só a maneira. Um vai procurar a causa do problema e foca-se no problema e pensa no problema, e o outro pensa, em vez de eu gastar tempo neste problema, ok, ele existe, mas vou gastar tempo nas coisas que eu tenho já cá que são boas. Pronto, lá está. Não é? Portanto, olha, quando vir lá a Andreia, pensei os nomes, já sabe, é só coisas boas, ela só vai dar para dar coisas boas. Não é? Às vezes. Às vezes, não me diga vai lá dar. Então eu aqui Às com este vezes valete. tem que ir dizer coisas más. É. Às vezes sim. Mas que problemas, assim, não sei se há alguma coisa que nos possa contar assim. Que Temos problemas, principalmente no início do ano letivo, porque nós queremos um trabalho de excelência, não é? Queremos um trabalho de qualidade, principalmente porque trabalhamos com crianças e os pais hoje em dia são muito, muito, muito exigentes. Somos. Uns mais que outros, e às vezes é uma exigência. São né? Exato, às vezes é uma exigência até um bocadinho demasiado, mas nós temos que corresponder a isso. Porque lá está, apesar de ser o centro paroquial, é uma IPSS, ou seja, é particular. Sim. Solidariedade social, portanto, não é como dizem, aquilo é do Estado, é baratinho, pagaste pouco, tem que ser o que quiser, mas Não. também há os outros pais que exigem um Sim, bocadinho mas mais. mesmo aqueles que pagam pouco merecem Claro. Sim, ter um trabalho claro. de qualidade da nossa parte, não é? Sim, eu não estou a dizer por isso, estou a dizer porque é um sítio que também, Sim. devido ao pagamento, as pessoas também têm outras exigências, Sim, não é? A sim, pessoa tem exigências conforme aquilo que... E depois porque também, por sermos uma IPSS, também temos este lado, este cariz social, não é? E isto também... Tem que conjugar isto tudo, não é? Sim, sim. E então é exigente. E as pessoas naturalmente não são perfeitas e falham, não é? Há questões que falham que às vezes têm que ser corrigidas, mas é o que eu digo, isto faz parte, não é? Todos nós vamos aprendendo e vamos melhorando, até eu, não é? E vi que teve, e por acaso fui ver no seu blog, não é? Que é aquele assunto principal de hoje, não é? Que teve uma iniciativa diferente agora por causa do Halloween e porque estão numa associação, não é? Que é católica, Sim, não é? sim. E que não tem isso nos seus preceitos, nas suas ideologias, mas achou por bem não deixar passar esta situação em branco. Sim, porque nós enquanto instituição católica, há coisas que não celebramos, não é? Exatamente. O Halloween é uma delas, não celebramos o Pai Natal, o Coelhinho da Páscoa, coisas desse género. E então este é sempre um dia que nós não fazemos nada. E os pais todos os anos dizem, então mas os meninos não podem vir mascarados. E então, este ano, eu tinha visto a ideia num outro blog e pensei, a ideia é genial, porque assim os miúdos vêm mascarados, os pais gostam e também nós temos muito este trabalho de envolver as famílias nas questões da creche. Mas não é? explicou o que é que fez. Tem que explicar o que é que fez. E então Porque eu sei, mas lançámos o eles não sabem desafio bem. aos pais e aos trabalhadores de trazerem os meninos mascarados ou caracterizados de um santo. Portanto, podia ser o santo do seu nome, o santo do seu nascimento ou um santo de devoção. Portanto, mudou ali aquilo para integrar, eu achei a ideia genial por isto, mudou Sim. para integrar para ninguém se sentir lesado, mas também não lesar a associação. Exatamente. Portanto, ficou assim tudo. Sim. Ficou tudo aqui, portanto. Então correu lindamente. Correu lindamente, os meninos gostaram, lindos, não é? lindos. Pronto. Isto é que importa, estavam todos contentes. Sim. E então, a Andreia tem filhos, verdade? Tenho 2 filhos. A Catarina com 4 e o Pedro com 2. Portanto, 4 e 2. Isto é que é Como gerir isto? Como gerir? Como é que se gere todo este mundo aqui? 2 creches, 2 filhos, é tudo 2.
Se calhar tem 2 carros, um para cada mão, não sei. E tenho um pai e uma mãe Tem também, uma mãe e uma mãe, exato, pronto. que me ajudam muito, não é? É. E pronto, tudo se faz, tudo se faz. Eu acho que com dedicação tudo se faz. É complicado às vezes porque agora tivemos as reuniões de pais, então uma semana numa creche, outra semana noutra creche, saí sempre tarde. Mas não estão lá nas suas creches? Não estão. Estão noutra. Não, porque nós somos creche, portanto o Pedro poderia, porque ainda tem 2, mas a Catarina já não. Ah, pois já não, porque é já pré-escolar. já é pré-escolar. E então estão os 2 no mesmo edifício para ficarem. Para ser mais fácil. Sempre quis ser mãe ou não? Sempre quis ser mãe. Foi uma coisa que aconteceu e gostou? Não, sempre quis ser mãe. Sim, muito. Já quando era pequenina com as bonecas fazia de mãe? Sim, fazia de mãe. Já queria ter E uma voltou, família. e voltou a continuar, porque eu acho que quando somos pequeninos toda a gente quer os bebés e passeia aos bebés, não é? Nem que seja o carro das bonecas, mas sempre quis assim ser, Sim. quis muito ser mãe quando era já assim adulta. Sim, muito. Mulher com carreira, mesmo assim queria ser mãe. Sim. Mãe de muitos filhos. Mãe de muitos? Muitos. Quantos é que gostava de ter? 3 ou 4. 3 ou 4, já só falta 1 ou 2. Está a meio caminho, quem já foi até meio caminho já não custa nada. E então, como é que foi aqui o nascimento dos seus filhotes? A Catarina foi lindamente. A Catarina desde o nascimento que foi um bebê fantástico, e foi um momento maravilhoso. Eu acho que o nascimento dos nossos filhos é aqueles momentos que nós guardamos, quando fechamos os olhos, conseguimos estar lá, tocar, sentir o cheiro, é impressionante. Deixa-me Não. pensar. para mim é. O cheiro, não, acho que não. Era novo. O miúdo cheirava a novo. Não me lembro disso. Cheirinho novo. Eu lembro. Não me lembro, eu só me lembro de tudo. tremer muito. É só o que eu me lembro. Não, e correu Sim, lindamente. as imagens disso lembro-me perfeitamente do choro e de ainda não o ver e depois vê-lo e do que eu pensei, essas coisas todas sim. O cheiro acho que não me lembro. Eu Se calhar guardo não muito. cheirava a nada. Mas não da criança em si, não é? Sim, Estou a dizer mas do ambiente. sim. Não, porque há sítios que eu tenho esta recordação. Sim. Há memórias que temos que guardamos o cheiro associado, não é? Sim. Aquele cheiro que tinha um cheiro a não sei o quê, sim, é verdade, mas por acaso só a avisar, acho que não. Então a Catarina foi assim um bebê desejado, nascido. Foi. E foi assim uma anjinha. Foi. Ali ao início tive aquelas dificuldades com a amamentação, porque eu queria muito amamentar e depois estava a ser muito complicado, mas a coisa depois... Tive alguma ajuda, não? Tive. Nós tivemos cá outro dia uma clínica que se chama Amamentos, que faz exatamente esse trabalho com as mães. Eu liguei para, já nem sei para quem, que alguém que me deu um contacto, eu liguei, falei e depois lá me deram umas dicas, mas aquilo era muito stress. Eu tinha muita dificuldade porque me enervei muito com a situação e aquelas hormonas do pós-parto e Sim, tudo. aquela confusão. Pronto, foi o caos. Doidas. Foi. Ficam umas doidas, essas Não se controlam. Esses bichos das hormonas são uma coisa um bocadinho chata, não é? Mas passando isso, a Catarina foi um bebê muito fácil, foi uma maravilha. E por isso foi ao segundo. Exatamente, passado Não 22. teve aquele receio que se agora tive um bebê calminho, o segundo se calhar é terrorista. Pensei nisso. Nós temos esta teoria, nós já temos esta teoria, nós já Como eu percebemos. calminho, o segundo... Eu acho que os segundos vão ser muito difíceis. Não vou testar. Acha sempre que os segundos são difíceis. Acho. Pronto, está aqui Mas a minha, alguém está acha aqui a que o minha segundo resposta o para ir ao segundo é que é segundo. mais fácil. Está aqui a minha resposta. Não, mas é Não, muito por bom. acaso não é essa a verdade. A mim sempre, o que eu acho que é a certeza é quem tem um filho muito calmo, que o segundo é sempre um terrorista. Se calhar é isso, Pronto. é verdade. É o que toda a gente, acho que não houve ninguém aqui sentado neste sofá que tenha dito o contrário. Eu acho é que o filho foi tão calmo que a questão é, só se tem a consciência que aquele era calmo quando vem outro pior, não é? Portanto, eu não sei bem se calhar tu agora achas que o teu é mexido e afinal aquele era calmo comparado com o outro. Nunca se sabe o que é que pode ser. Pois, é. Mas o Pedro já foi um bebê muito diferente. E o Pedro foi também planeado? Ou quis mesmo ter assim uns filhos com... Porque há pessoas que querem ter esta pouca diferença de idade. Sim, eu gostava. Eu gostava dessa pouca diferença de idades. E depois realmente aconteceu e foi uma alegria. Foi uma alegria. Foi tudo lindamente. O Pedro Teve foi uma boa gravidez? Tive, perfeita, sim, muito bem. O Pedro foi um bebê muito diferente. Porque foi mais irrequieto, mas também pela condição dele, não é? Portanto, o Pedro nasceu e depois?
nasceu ao fim de 4 dias. O Pedro mamava muito bem. E já sabia, já dominava a técnica e ainda estava fresquinha. Exatamente, portanto, correu bem. exatamente, sim. Porque eu não sei se isso tem a ver, por acaso não me lembro se perguntar. Costumo dizer que os meninos são mais lentinhos a aprender a Não, mas amamentar. se a pessoa deu de mamar bem no primeiro bebê, que também dá no segundo. Eu não sei se... Mas não sei. A se Catarina sempre- mamou até aos 14 meses. Muito E bem. quando eu deixei de amamentar, Já estava quase no outro, não é? eu 14 pensei meses. assim, boa, agora posso beber álcool. Mas soube que estava grávida numa semana depois. Posso beber álcool. Não precisava. Portanto, quase 4 anos de abstenção, quase não é assim. Pronto, faz bem, o álcool também não faz falta, acho eu, para nada. Não. portanto. E pronto, e depois, mas correu tudo bem. Entretanto, o Pedro nasceu, mamava muito bem, mas ao fim de 4 dias ele começou a vomitar. Entretanto, fomos ao médico com ele, estava tudo bem. E ele começou depois a perder peso e começou a ficar com icterícia. Então ficou internado no Hospital da Garcia Dorta. Com 4 dias. Sim, ficou internado. Isso é um pânico, não é? É um pânico, sim. Principalmente porque depois começaram a dizer que o problema era do meu leite, o problema era de que eu não amamentava bem, A colocar portanto as tive culpas em que si. provar ali por A mais B que eu tinha leite, que eu sabia amamentar. Mas se ele vomitava, tinha leite. Pois, mas Eles nunca ouviram a vomitar. Mas só... não é normal um bebê tão pequenino vomitar. Portanto, Sim, eu o que é sei. que assumiram? Assumiram que ele bolsava, que era um bebê bolsão. Pronto. Teve que provar que ele tinha vomitado mesmo, tipo, muito, e que isso era um problema. Mas ele não vomitava sempre. E então achavam mesmo que ele bolsava. Até que tiveram mesmo que ver. Houve uma enfermeira que viu e a partir daí é que começaram a achar que realmente era uma coisa mais grave. Então, mas não associaram que então, se a mãe dizia que ele vomitava e estavam a ver o perda de peso, ou foi depois? Não, foi tudo ao mesmo tempo. Portanto, associaram que ele perdia peso porque não mamava bem. Não era por vomitar. Pronto. E então, e depois teve o problema da icterícia, teve lá na pototerapia. E pronto, foi assim Eu complicado. também não sei se é normal ter icterícia depois. Às vezes há bebés que nascem e que Sim. demoram algum tempo, mas se já tinha saído do hospital, estava Mas tudo aí bem. eles não acharam nada de esquisito. estranho. Não. Entretanto, ficámos uma semana internados e não conseguiam perceber porque que tudo... Ele não ganhava peso, portanto, ele nunca ganhava peso. Até que eu comecei a ficar mesmo muito ansiosa e nervosa porque tinha um bebê em casa, não é? Que não via a mãe há uma semana, porque eu quase não ia à casa. E depois, um dia que eu disse à médica, pedi à médica por tudo para ir para casa, para me deixar ir para casa, porque tinha lá o outro bebê. E ele ganhou 50 gramas, uma coisa do género, então deixaram-me ir para casa com a condição de uns dias mais tarde voltar, uns 2 ou 3 dias voltar para o pesar. Só que o Pedro não ganhava peso. E ninguém percebia porquê, porque faziam-lhe testes a tudo e mais alguma coisa e não percebiam porquê. Fizeram testes, que testes? Porque eles são tão pequeninos, eles evitam muito. Sangue, urina, esse tipo de testes. Entretanto, ele já tinha feito o teste do pezinho, não é? Isto tudo tinha feito. E tinha ido lá o teste para o Porto. E, entretanto, nesse dia que nós voltámos ao Garcia Dorta para fazer outra vez a pesagem e tudo mais, como ele não tinha ganho peso, pediram para na segunda-feira seguinte, isto era uma sexta-feira, na segunda-feira seguinte voltar lá para percebermos o que é que era. Mas nesse dia, à noite, eram 8 da noite, eu estava a amamentar o Pedro e vem uma médica, toca uma médica do Santa Maria à nossa porta, queria falar comigo. Eu pensei, engano, não é? Porque Santa Maria não tem nada a ver comigo. Depois a senhora entrou, sentou-se ao meu lado e disse... Eu vou-lhe explicar que tem o seu filho. Mas estava onde? Estava no hospital? Não, eu estava em casa. Estava em casa. Estava em casa. À porta. Foi ter consigo? Foi ter comigo. E disse, sentou-se ao meu lado e disse, vou-lhe explicar o que tem o seu filho. E eu pensei que ela me ia dizer um horror, não é? Porque eu sabia, desde o princípio, que o meu filho tinha um problema qualquer. Porque as mães sentem, não é? E aquilo não era normal. Aquilo não era normal. Eu sabia que tinha ali um problema. Sabe que isso foi uma coisa que eu aprendi, que eu sei sempre, na realidade, se eu parar e pensar, eu sei sempre quando é que é uma coisa grave,
Não, Sim. não estou aqui de maneira a Sim. comparar. Quando é uma coisa que precisamos de ir Sim. ao médico para ajudar a Sim. resolver, ou quando é aquelas coisas que vai ficar bem. Sim, sim. Descobri que esse sensor funciona. Eu é que às vezes estou tão que não penso, porque se a gente parar, o sensor funciona muito bem. Sim. Não é? A E pessoa então- sabe. É verdade, não é? Está ali mais outra meia. É uma coisa impressionante, mas às vezes estamos tão envolvidos naquilo que não conseguimos parar. Deveríamos conseguir parar, sair e ver. Deixa lá ver, o sensor está a dizer vermelho ou verde. Verde quer dizer que pronto, vai ficar assim, temos que dar miminhos, mas a gente sabe. Pronto, e depois ela explicou que o meu filho tinha uma doença rara, que não podia ingerir leite. E eu, pronto, não pode ingerir leite, muito bem, mas ele vai ficar bem. Está bem. E eu estava a amamentá-lo. Mas ele também não podia beber leite materno. Então têm que ir urgentemente para o Hospital de Santa Maria, vão à urgência ter com a pessoa X e então durante esse dia parece que o hospital teve a tentar contactar-me e não conseguiu, mas eu também não tinha nenhuma chamada não atendida no meu telefone, foi assim uma coisa. E como já queriam mandar a polícia à minha casa, porque era mesmo grave, o menino tinha que ser tratado. Esta médica, como morava na margem sul, disse, não, deixa estar que eu passo lá. Que gira essa médica! Não, verdade, foi assim um anjo mesmo. Incrível! Sim. Há pessoas mesmo que têm um amor à profissão, Sim, que é uma coisa sim. impressionante, não é? Entretanto, pronto, lá fomos a correr, não é, para o Hospital de Santa Maria, lá deixámos... E como é que aquilo passou, desculpe só, do Hospital Garcia da Horta para o Santa Maria? Foi por causa do teste do pezinho que se indica? Exatamente, ok. exatamente. E o Hospital de Santa Maria é que trata estes casos Pronto, ok. deste tipo de doenças. Não, eu faço esta para já porque não sei e sou curiosa. Pronto, e gosto de saber tudo o que puder. Mas também porque estas informações Sim. que quem nos está a ver são coisas importantes, não é? Sim, sim. E aqui já nos vais explicar a importância do seu filho ter tido logo um tratamento adequado. Sim, exatamente. Pronto, depois quando chegámos à urgência do Santa Maria fomos logo atendidos, o Pedro ficou logo internado. Tivemos Como comeu se não podia beber leite? O Estado comparticipa o leite de soja. Ok. Leite de soja. Comparticipa a 100%. E então foi esse leite que nós fomos dar. Mas o Pedro não aceitou bem esse leite, então teve ali, todo o tempo que ele teve no hospital teve com esse leite. E depois também correu mal por causa disso e só quando voltámos para casa é que percebemos que ele também era intolerante a esse leite. Ele também é intolerante ao leite de soja? Aquele, pelo menos, ele não se adaptou. Agora, se calhar, até se dá bem. Por acaso não experimentámos, mas esse também correu mal. Só que, como o Estado comparticipa esse leite específico, é o leite que sugerem, não é? Nós depois mudamos para um leite de arroz, que é maravilhoso. Ele aceitou bem. Ficou muito bem. Pronto. Então quer dizer que durante aquele tempo que ele esteve no hospital, se calhar foi aumentando de peso, mas mesmo assim ainda é uma coisa muito ligeira, não? Não, ele depois recuperou. Mesmo apesar de não ter aceito bem o leite de soja? Sim, ele estava muito obstipado, coisas deste género, assim, o estômago, pronto, mas foi melhorando, não é? Mas foi uma melhoria comparando com o resto, com o antes que ele não ingeria o leite. Exatamente. Ainda nem dissemos o nome dessa doença Pronto, rara. então foi nesse dia que nos informaram que o Pedro tinha uma doença rara chamada galactosémia clássica. Então, a galactosémia é uma doença metabólica, que é hereditária, e para ser mais fácil de explicar, portanto, a galactose é um açúcar que está presente na lactose. E está presente não só no leite, está presente também em vegetais, em frutas, em outros alimentos. Não só no leite, não é? E pronto, e quando nos disseram assim, ficámos completamente, porque nem sabíamos o que era, não é? E não é fácil, estávamos a falar aqui que nós não conseguimos, eu estava-lhe a dizer que não consegui, tentei ir pesquisar e ver e não. Fiquei um bocadinho quase na mesma como a Lesma a perceber o que era esta doença. Esta é uma doença mesmo muito, muito, muito rara. Mas que é detectada no teste do pezinho. No teste do pezinho, exatamente. Por isso é que há alguns países em que o teste do pezinho não é obrigatório fazer. E depois traz imensos problemas para as crianças, porque esta é uma doença que quanto mais cedo for detectada e se for retirado e se aplicar a dieta própria, não é? Melhor para as crianças, porque quanto mais eles estão em contacto com esta galactose,
mais criam problemas. Pronto. Portanto, ele não pode comer nada que tenha galactose. Galactose, exatamente. E depois há aqui um outro problema, que é o nosso organismo produz naturalmente galactose. Portanto, ele mesmo que tenha uma dieta completamente isenta de galactose, o próprio organismo liberta esse açúcar. Por isso é que o Pedro não pode estar muitas horas sem comer, por exemplo, tem que ir comendo, porque quanto mais horas estiver sem comer, mais o organismo liberta a galactose. E ele tem que tomar alguma coisa para contrariar isso? Não, não há nada. Não. Ele toma um suplemento de cálcio e toma o Vigantol, Aquelas coisas que se dá aos bebés, mas toma até ao ano, não é? O Pedro mantém pronto, a vitamina D. A vitamina D. E então, é uma doença muito rara? Muito rara. Mas que com o devido acompanhamento a coisa consegue-se fazer? Sim, o objetivo é manter e ser fiel à dieta. Isto é muito importante. Perceber quais os alimentos que têm a galactose e depois, assim, há alimentos proibidos, há alimentos que podem ser dados de forma controlada e há alimentos livres que não têm, não é? Estes alimentos que podem ser dados de forma controlada, nós vamos gerindo, por exemplo, a banana, não é? Um alimento que tem galactose, mas que nós podemos ir dando de vez em quando uma banana. Então o meu filho é completamente maluco por bananas, às vezes tenho mesmo dificuldade em controlar. Isso, sim. Não é? E porque ele ainda é muito pequenino, ainda não pequenino. percebe, não é? Ainda Não. não dá para dizer tu não podes comer isso. É, mas eu faço, tem que ser. Tem que lhe ser. dizer, não é? É. Tem que não o deixar comer, mas, não dou. ele ainda não consegue entender isto. Não, e agora começa mesmo a querer comer tudo, porque ele come muito bem, e agora começa a querer comer tudo o que nós damos a comer, e pronto, torna-se muito complicado. Mas ao início isto é muito mais assustador do que agora. Ao início eu pensava, o que é que eu vou dar ao meu filho para comer? Ele não pode comer nada, isto é horroroso, porque depois, por exemplo, uma coisa tão simples como um caldo de Knorr, como um refogado com tomate, porque o tomate também tem galactose. E eu cozinho muito com tomate, sempre cozinho muito com tomate. E só pensava, eu não vou conseguir cozinhar para o meu filho, não é? O que é que ele vai comer? Quando ele deixar de beber o leite só do leite de arroz, não é? O que é que vai... Sim. E depois, mas conforme o tempo foi passando, nós também vamos pesquisando receitas e coisas do género e hoje em dia eu não sinto muita dificuldade. O que é difícil? É difícil quando vou a uma pastelaria. Quando vamos lanchar a qualquer lado, o Pedro não pode comer absolutamente nada do que há numa pastelaria, num café. Nada. Não pode comer nada. Até porque há pode pão... beber água. Exato. Há pão que leva leite, não é? Hoje em dia há muito pão que leva leite. Por isso, às vezes depois até nunca o pão... sabe, não é? O que é que pode estar ali? Sim. Quando vamos que comer é que a casa... são os alimentos proibidos? Só assim, geral, para... Por exemplo, ervilhas, grão, feijão... tudo o que tem a ver com leite, margarinas, não é? Diospiro, ameixas. Meu Deus. Sim, muitos. E aqueles regrados que pode dar de vez em quando? É a banana? A banana, por exemplo, o tomate. Se nós fizermos um refogado com tomate, não tem problema, desde que o tomate não seja muito maduro e não seja em grande quantidade. Porque depois a dose de galactose diluída naquilo tudo é mínima e então não faz muito mal. Sim, por isso é que depois com o tempo nós fomos ficando mais sossegados, porque fomos percebendo que conseguimos adaptar a nossa alimentação à alimentação dele. Como é que faz? Faz a alimentação para todos igual lá em casa? Todos igual, sim. Porque é mais fácil do que se depois está um a comer uma coisa, não é? E ele é miúdo. Sim, faço para todos igual. Por exemplo, faz lindamente um bacalhau com natas, uma coisa assim, com produtos que ele pode comer. Em vez de leite, eu utilizo sempre o leite de aveia. Por exemplo, pode ser leite de coco, leite de amêndoa, mas eu gosto mais do leite de aveia, que tem um sabor mais simples. E substituo sempre o leite por leite de aveia e não se nota a diferença. E utilizo, por exemplo, em vez de natas, utilizo o creme culinário de arroz.
O problema é que estes produtos são mais caros, não é? São muito mais caros, mas substituo, faço assim molho bechamel com esse creme culinário e faço a mesma receita substituindo, portanto... E com isto tudo sentiu a necessidade de criar um blog? Sim, senti, porque uma dificuldade que eu tive foi de não conhecer ninguém com esta doença. Quem é que me pode ajudar? Porque depois também senti um bocadinho esta lacuna no hospital. É complicado. E quantos mais casos há em Portugal, sabe? não sei, mas há poucos. E uma coisa é no hospital, o acompanhamento do médico. Outra coisa é a realidade em casa, não é? Como é que as pessoas vivem com esta doença? Como é que um miúdo crescido é com esta doença? E ninguém nos informa isso no hospital. Ninguém. Conseguiu descobrir na internet alguém? Consegui. Eu criei o blog e passado pouco tempo, através de uma amiga, portanto eu tenho uma amiga que tem um menino com esta doença e a rapariga mora perto de mim, muito perto, portanto eu moro ali em Almada e ela mora na Quinta do Conde, que é pertíssimo. E ela, através do meu blog, depois entramos em contacto e foi muito interessante. O filho dela é mais velho? É mais velho. Portanto, ajudou-me imenso, não é? Coitada, ela não teve a ajuda que eu tive, porque ela deu-me logo ali imensas dicas ainda hoje. Eu, se precisar de alguma coisa, entro em contacto com ela e ela ajuda-me imenso em tudo. E até partilhamos coisas, não é? Porque nós vamos ao hospital e depois nem sempre gostamos do que vemos, nem sempre gostamos do acompanhamento, é tudo muito complicado exatamente por ser uma doença rara. Não tem sempre o mesmo médico desde que ele nasceu? Sim, agora mudou a médica, mas esta médica nós já conhecemos. Aqui a questão é, por ser uma doença tão rara, o que nós sentimos muito é que isto é um bocadinho de acordo com a opinião de cada um. E isto é que assusta muito os pais. Porque, por exemplo, os miúdos são seguidos por dietistas do hospital, mas a dietista do meu filho acha que o menino pode comer determinada coisa. A dietista do filho dessa rapariga não acha. Ou seja, sou eu que estou a fazer mal ao meu filho ou é ela que está a fazer mal ao filho dela, não é? E ficamos assim um bocadinho... É uma questão de opinião e depois percebemos que noutros países há estudos, diversificados estudos sobre esta doença, que em Portugal não há. E, por exemplo, em França eles permitem uma série de coisas, são muito permissivos. Nos Estados Unidos é totalmente diferente. Na Austrália, totalmente diferente. E nós ficamos, mas porquê? É que há tantas diferenças no estudo de uma doença. O que é correto? Não é? O que é que eu posso fazer pelo meu filho para fazer o bem? Fazer o que é correto. E isto é que é muito complicado. E mesmo no mesmo hospital, portanto, isto varia de país para país, de continente para continente. E mesmo no hospital, mas mesmo no hospital depende da pessoa com quem nós calhamos. E isto é assustador, não é? Isto é assustador porque eu não quero fazer para o meu filho o que determinada pessoa pense. Eu quero fazer o que é real. Então, não é? E como é que tem feito? Vai experimentando? Vou experimentando. E depois fica lá registado no blog o que é que funciona ou não, é isso? Sim, como o meu filho tem tido uma evolução muito, muito, muito boa e tem estado muito bem, eu dou por mim a pensar, eu criei o blog por causa da doença do meu filho, mas quase não tenho nada para falar da doença do meu filho. Porque eu às vezes até me esqueço da doença dele. É tão bom, porque eu às vezes até me esqueço da doença dele. Mas às vezes ponho alguma receita porque ajuda as pessoas. Até os meus amigos, por exemplo, ficam assustados quando nós lá vamos comer a casa. A dizer, o que é que o teu filho não pode comer? E às vezes se eu puser uma receita, eles percebem o que é que podem mudar, não é? O que é que podem fazer para o menino ficar bem. E qual é que tem sido o feedback das pessoas no seu blog? O que é que as pessoas têm falado, têm dito? O feedback tem sido muito bom, as pessoas gostam muito, têm gostado muito do blog. Tem sido uma surpresa muito agradável, porque eu nunca quis ter um blog, nunca achei graça nenhuma. E já gostava de escrever? Bem, foi para as humanidades, mas foi só para fugir da matemática, não sabemos bem se gostava de escrever. Não, nunca tive gosto nenhum por... A convidada de ontem disse que desde pequenina queria escrever um livro, que era um dos sonhos, e eu achei de piada, uma miúda pequena ter um sonho, quer escrever um livro. Não é? É engraçado. Um dia hei de escrever um livro.
Então, por isso é que ela pôs tudo na forma de livro. Eu não. Porque ela achou que... Eu não, nunca achei graça nenhuma a blogs, nem... Então, como é que... Porque senti muito esta necessidade de fazer alguma coisa pelo meu E filho. também de desabafar um bocadinho, ou não? Por isso. Não sei, inconscientemente talvez, mas... De falar, de expor, de, sei lá, de se irritar ou não, de... Talvez de forma inconsciente, eu acredito que pode ter tido a ver com isso, mas a primeira intenção foi mesmo Foi de alguém dar a poder conhecer ajudar. e chegar a outras pessoas, porque também já tive uma outra família que através do blog chegou até nós, e também com um menino, e este menino muito mais complicado porque era seguido em França e em Portugal, e foi Então, se muito está a dizer complicado. que em França é tudo muito permissivo, deve ter sido. Aqueles pais O deviam estar caos. com a cabeça Sim, em água. sim, muito, sim. E eu gostava muito, sei que esta questão do sigilo profissional e tudo mais não permite que as pessoas comuniquem, mas era muito interessante os hospitais arranjarem forma de pôr as pessoas em comunicação, porque nós ajudamos uns aos outros. Não é? Eu, quando falei com a Clara, que é a mãe, aquela amiga da minha amiga, nós encontrámos-nos com eles e viemos de lá tão satisfeitos, porque eles desmistificaram muita coisa, falaram das vivências que já tinham, porque Viu o um menino miúdo era... crescido, não é? O Sim. seu era um bebê, não sei Sim. se era um bebê quando Sim. falou, mas Sim. viu agora este miúdo já é crescido, Sim. chegou até aqui, Sim. portanto o Sim. meu também há de chegar. E eles viveram exatamente o mesmo que nós, estiveram internados no mesmo sítio que nós. Portanto, eu quando lhe digo, quando lhe digo coisas do género, odeio ir àquele piso das metabólicas, aquele cheiro, eu vivo aquilo tudo outra vez, ela percebe exatamente o que eu quero dizer. E isto é importante, descansa-nos. Esta troca de informação, esta troca de experiências é muito, muito importante. Por isso eu acho que se devia proporcionar isto às pessoas, mas é muito difícil nós encontrarmos alguém que tenha a mesma doença, não é? Uma família destas. Pronto, já pensei em formar aí uma associação da galactosémia, mas os casos são tão raros que eu não sei até que ponto isso seria... Pois, tem que ser os médicos a começar a conhecer blogs. Senhor médico, por favor, conheça blogs e pode dizer, olha, se quiser, siga este blog. Não é uma coisa médica, mas é uma coisa social, não é? Que ajuda e que faz a pessoa, sei lá, crescer e sentir-se apoiada, não é? Sim, é muito importante. E como é que isto mudou toda a sua maneira de ver, de querer ser mãe, porque eu acho que isto abana um bocadinho a pessoa, não? O blog. Não o A ter doença, um a filho, vida. sim, a vida, exato, é a vida que abana a pessoa. Mudou Olha, muito, sim, mudou muito. A forma de ver os meus filhos, a forma de ver a vida, porque nós temos aqui um bocadinho a ideia que nós controlamos um bocadinho a vida, nós é que fazemos as opções, não é? Nós estudamos, depois temos trabalho, depois casamos, depois temos filhos, depois é tudo lindo. E quando levamos assim um impacto destes e percebemos que não controlamos nada, não é? Nós não controlamos nada. De repente, sem percebermos, temos um filho com uma doença, que, graças a Deus, é esta a doença e não é outra, porque naquele hospital, naquele piso, eu vi miúdos com diagnósticos muito severos e complicados. Mas eu percebi que eu não controlo nada, não é? Não controlo nada e que... isso abalou-a. É muito complicado. É muito complicado, porque principalmente a vida dos nossos filhos nós gostamos de controlar, não no sentido de sermos controladoras, mas de protegê-los. E eu, naquele momento, eu não podia fazer nada pelo meu filho. Não é? Enquanto ele esteve internado no hospital, eu quase não pegava nele. Porque ele estava sempre ligado com coisas e foi muito complicado. E isto mudou muito. E depois... é uma coisa que não foi só enquanto ele esteve internado, não é? Isto foi uma evolução e todos os meses que foram passando, esta aprendizagem de perceber, porque depois o Pedro, por causa do tal leite de soja, veio para casa, mas continuava a bolsar muito, fez uma endoscopia para perceber se... sim, muito pequenino, para perceber se tinha mesmo, sofria de refluxo. Dormia quase sentado e foi ali muito complicado, até que depois lá experimentámos o leite de arroz e passou tudo do dia para a noite. Foi assim uma coisa tão simples, não é? Mas crescer Mas com lá está, isto... ter essa opção, não é? Ter essa opção disponível na mesa. Olha, então experimente isto, Sim, porque às não, vezes tem que ser isto, mas tem que se ninguém- experimentar. não. Como é que chegou ao leite de arroz?
pesquisámos. Outros leites que... Não tivessem a galactose. Exatamente, e chegámos ali. Complicado, é muito complicado, mas isto muda-nos muito, sim. Eu acho que nos torna melhor. Eu acho que as dificuldades na nossa vida nos tornam pessoas melhores, porque nós aprendemos muita coisa nas dificuldades, não é? E percebemos que não é só o nosso umbigo, quer dizer, eu vi ali tantas crianças muito piores que o meu filho, que eu, naquele sofrimento todo, eu dava muitas graças a Deus o meu filho ter esta doença e não ter outra. Porque, no fundo, esta doença é uma doença rara, é uma doença que exige acompanhamento constante, portanto, é uma coisa que ele vai ter que viver o resto da vida, não é? Mas não tem, como foi detectada a tempo, não é? Não trouxe assim grandes consequências. Não é? Mas pode vir a ter. Isto é outra coisa que assusta muito, que é um bocadinho aqui a sorte. Nós não sabemos o que é que vai surgir, porque ele, ainda esta semana, eu fui com ele à consulta de rotina de oftalmologia, porque a qualquer momento ele pode desenvolver cataratas, por exemplo, não é? Então é sempre assim, quando vou sempre com o coração nas mãos, depois a médica faz sempre aquele silêncio quando estou a observar. Tem que ser, a senhora silêncio. Mas a senhora está-se a concentrar, tem que ser, não é? E eu fico sempre à espera do que é que ela vai dizer. O que é que vai sair dali, não é? Sim, diz, seu filho está a ver muito bem. A pessoa descansa. Pronto, e como o nosso corpo produz naturalmente esta galactose. Lá está, tem que estar sempre. E isto varia muito de pessoa para pessoa. E ele faz algum exame regular para ver esse nível de galactose? Sim. Faz análise ao sangue, às vezes faz análise à urina e é sempre controlado. Agora, as últimas percebemos que ele tinha os níveis um bocadinho elevados, ainda não percebemos bem porquê. Porque há um bocadinho e eu acho que é importante dizer isto, há um bocadinho aqui a falta de informação por parte do hospital. Eu acho que eles têm um bocadinho esta noção, mas não sei bem porquê, não sei se tem a ver com... Não tem ninguém que seja especializado nisso em Portugal? Temos os especialistas em doenças metabólicas, pronto, e são esses que acompanham o Pedro e acompanham estes miúdos. Mas há a falta de informação para com a família, não é? Portanto, os níveis estavam altos, a última análise tinha sido feita em abril e nós não sabíamos que ele tinha os níveis altos, não há esta informação. E agora estamos aqui um bocadinho à espera para perceber se é a dieta que está a falhar ou se é uma outra coisa qualquer. E ficamos assim, com a sorte dos miúdos, com a saúde dos miúdos na nossa mão, quando nós não percebemos nada de saúde. Não é? É muito complicado. Mas então aqui a criação do blog para ajudar a desmistificar isto. Sim. E nós temos que nos despedir de si já. Muito obrigada. O que é uma pena. Estamos cheios de curiosidade de falar ali com a nossa outra convidada, mas ficamos sempre com pena, não é? Sim, mas tem de ser. Tem que ser. Tá bem. Quer dizer aqui alguma coisa que fica aqui, tipo, tem ali uma câmara só para si, ali aquela, só assim, quer dizer alguma coisa? Não, gostava que as pessoas acompanhassem o blog, se pudessem, não é? E se achassem qual é que é, outra vez? Uma família raríssima. Acompanhar, se conhecerem alguém que tenha esta doença ou outra doença que queiram partilhar, também este blog pode servir para isso também, não só para a doença do Pedro, mas para outra doença qualquer, para as pessoas chegarem a comunicação com outras, não é? Porque este mundo da internet nós chegamos a todo lado, não é? E por isso as pessoas que queiram podem sempre pedir para eu escrever no blog sobre isso, que escreverei com todo o gosto. Para tentar chegar a mais pessoas, a mais não é? pessoas, sim. Eu acho que é importante isso, para nos ajudarmos uns aos outros. E temos que nos despedir, não é? Andreia, Andreia. É verdade. Muito obrigada, eu é que agradeço. E desejamos tudo bom para si, para os seus filhotes Obrigada. e para o blog também, não é? Obrigada. E se tiver algum dia, abrimos aqui a porta como abriu no seu blog, que é se algum dia houver aqui uma grande descoberta, alguma coisa que decidiu fazer, quer vir aqui mais um bocadinho, Tá bem. contacte-nos, Muito obrigada. porque vamos ter todo o prazer em Tá bem. a Curiacos TV, aqui a Conversa de Mulheres, de divulgar isso e de fazer chegar também às pessoas que nós conseguirmos. Muito obrigada pela Está oportunidade. bem? Obrigada. Obrigada. E nós vamos fazer um pequeno intervalo porque nós temos uma nova outra convidada. Portanto, aproveite este bocadinho para, se quiser nos ligar, não é? 2190. Preparar o telefone. Exatamente, preparar o telefone, assim. Ligar. Ou então deixar o seu comentário também no nosso Facebook Conversa de Mulheres, não é? Exatamente.
908-986, é o nosso número de telefone que há bocado não disse, e nós vamos fazer uma pausa, dar aqui 2 beijinhos à nossa convidada e trazer a outra convidada. Até já. Até já.